Diferentes em corpo, unos em mente. Suplemento do Jornal Brasil Seco, matéria de acompanhamento do Guia para Reuniões do Mês. Enquanto existir uma organização de praticantes da lei mística firmemente unidos, o grande desejo ou juramento do Buda será transmitido de modo ininterrupto, e o Konsen Rufo será concretizado sem falta. Daisaku Ikeda. Ao falar sobre os imensos desafios enfrentados pela humanidade em nossos tempos e sobre nossa postura ao buscar soluções efetivas, o presidente Ikeda faz a seguinte afirmação: concentrar o foco em sobrepujar divisões, unir pessoas e edificar a solidariedade com certeza se tornará uma atitude essencial na sociedade a partir de agora. Que tipo de união pode gerar força necessária para transformar a realidade social e como podemos criar essa união? Unir-se por um propósito em comum. O budismo Nichiren, praticado pela Soka Gakkai, traz como resposta o princípio Itai Doshin, ou diferentes em corpo, unos em mente. Ikeda Sensei explica: a expressão diferentes em corpo significa que somos todos diferentes no tocante à aparência, personalidade, aptidões e qualidades. Ao passo que o termo unus em mente denota que temos aspiração, espírito e propósito comuns. Nesse sentido, o termo diferentes em corpos unus em mente, que também pode ser expresso como unidade da diversidade, significa unir-se por um propósito comum, respeitando totalmente as qualidades ímpares e a individualidade de cada pessoa. É importante notar, conforme observado pelo presidente Queda, que Taidoshin não tem relação com uniformização, a grandiosidade do propósito. Outro ponto que diferencia Taidoshin de outros tipos de união é a grandiosidade do propósito compartilhado entre as pessoas. O presidente Queda diz: forças malévolas podem formar alianças baseadas em interesses próprios, mas no fim, essas parcerias se rompem a partir de dentro. Conseguir ou não consolidar a união verdadeira de unos em mente resume-se ao fato de um grupo de indivíduos compartilhar ou não o desejo pela felicidade das pessoas, um profundo senso de propósito em relação a um objetivo nobre cria a união inabalável de diferentes em corpos unos em mente. Mas como promover esse tipo de união? Levantar-se só junto ao mestre. A união de diferentes em corpo, unos em mente, só é criada quando a primeira pessoa se levanta com a determinação de criá-la, ou seja, é o levantar-se só que promove o Taidoshin para conseguir extrair do interior de sua vida a energia necessária para se levantar sozinha e criar a união harmoniosa em seu local de missão. A pessoa precisa estar firmemente unida em propósito com o Mestre. Portanto, outro aspecto que não pode faltar se quisermos atingir essa união é a unicidade com o Mestre. O mestre também afirma: a mente, da expressão diferentes incorporos em mente, é o espírito de realizar o consenrufo de respeitar os membros da Gakkai e o espírito do Rei Leão, que não teme nenhuma opressão ou obstáculo. Em última análise, é o espírito de unicidade de mestre e discípulo. Vamos aprofundar? Gosho, diferentes em corpos, unos em mente. Informação sobre a carta, trecho do escrito. Se o espírito de diferentes em corpo nos em mente prevalecer entre as pessoas, elas alcançarão todos os seus objetivos, ao passo que se o espírito de unos em corpo, diferentes em mente, predominar, não conseguirão obter nada digno de nota. Para quem foi enviada? Esta carta é datada do sexto dia do oitavo mês, mas o ano não é informado. No entanto, acredita-se que tenha sido escrita em 1275, quando as perseguições em Atsuhara começaram devido ao aumento crescente no número de seguidores. O escrito enfatiza a importância da união diante das inúmeras maldades perpetradas contra os seguidores de Daishonin.
Para os discípulos, a essência da união de diferentes incorporos em mente reside em empenhar-se e vencer com o mesmo espírito do Mestre. Se nos unirmos e expressarmos plenamente nosso potencial único por meio do poder da lei mística, podemos manifestar com uma força invencível a união de diferentes incorporos em mente. A união de diferentes incorporos em mente não é uma imposição de uniformidade nem um conjunto criado por meio da coerção, mas sim um laço que manifesta a sabedoria de nossa própria natureza de Buda, derivada de uma libertação nas profundezas de nosso ser. É a união que tem como base a sintonia entre o nosso coração e o coração do Buda. Com o guia deste mês, podemos aprofundar os seguintes pontos. Para criar a união de diferentes em corpo unos em mente no seu local de missão, há dois pontos essenciais. Aí vocês respondem. E o. Dois, diferentes em corpo unos em mente envolve respeitar a e promover o. Fonte do nosso material. Muito obrigada, ótima atividade.